Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. E hoje eu vim trazer uma tag que eu vi no canal Jessie on YouTube. E eu vou trazer um pouco mais da minha visão, tanto como leitora de muitos anos, quanto como escritora. A primeira pergunta é: quantos livros é muito em uma série? De escrita, a maior série que eu já escrevi tem 4 livros. Agora, de leitura, dá pra ver aqui na minha estante que tem várias séries. Acho que a maior que eu já li é Trono de Vidro. Se bem que tem a série As 39 Pistas, 39 Clues, que são vários livros, eu acho que é até mais que Trono de Vidro. E eu já achei Trono de Vidro, o livro do Cale, Torre do Alvorecer, eu já achei que foi demais. Eu achei que ela já se passou no tanto de livros que não precisava um livro na visão daqueles personagens, então pra mim já foi demais. E a segunda pergunta é: como você se sente sobre cliffhangers? Pra quem não sabe, é quando um livro, uma cena, um livro termina e você fica esperando o que vai acontecer. E eu não tenho nada contra eles, eu inclusive gosto bastante porque faz a gente querer pegar o próximo livro, pegar o próximo capítulo e continuar. Inclusive, nos meus livros, em alguns, vocês vão encontrar isso. Uma cena para outra, muitas vezes, e às vezes pro próximo livro, quando tem um próximo livro. Inclusive, uma curiosidade sobre mim é que eu geralmente não leio os livros de uma mesma série em sequência um do outro. Eu geralmente intercalo outros livros entre um e outro, de uma mesma série. Próxima pergunta é: capa dura ou capa comum? Eu gosto de ter edições capa dura, como vocês podem ver, eu tenho algumas capas duras na minha estante, mas o livro, aquele livro molinho que você abre assim, ele abre todo. Tem livro até mais molinho que esse aqui, ó, mas olha só o conforto que você abrir as páginas e você conseguir ler em qualquer lugar e ele ser molinho assim, fácil. E você não precisa nem quebrar a lombada. Então, eu acho superior. Quanto aos meus livros só existem por enquanto em e-book. E eu ficaria imensamente feliz estando eles em capa comum e em capa dura. Seria um sonho. A próxima pergunta é seu livro favorito. E essa eu me recuso a responder porque eu não tenho uma coisa favorita, eu tenho várias coisas favoritas. Dependendo do dia, dependendo do momento que eu li o livro, dependendo do meu humor, dependendo de eu olhar as minhas anotações, eu falo: meu Deus, esse livro é favorito, eu nem lembrava. Então, eu não consigo escolher um só favorito, eu teria que listar vários favoritos aqui. A próxima pergunta é o livro que você menos gosta. Também é uma pergunta meio difícil de responder, porque eu sei geralmente o meu gosto literário e eu olho certos livros e falo: eu sei que eu não gostaria disso. Então, hoje em dia é bem difícil eu ter um livro assim que eu odeio com todas as forças. Mas um livro que me decepcionou muito foi Pássaro e Serpente, porque eu esperava gostar muito desse livro e eu acabei não gostando nada dele. Então acho que por a minha expectativa tá tão grande de eu ser um livro favorito que eu ia amar, esse livro me decepcionou muito. A próxima pergunta é: triângulos amorosos ou não? Com certeza não. Eu já deixei de ler muitos livros porque eu sabia que tinha triângulo amoroso. É uma das tropes que eu menos gosto. O livro mais recente que você não conseguiu terminar. Como eu já falei, eu tô muito nessa vibe de ir mais certo pro meu gosto, assim, de livros que eu olho e falo: acho que não vou gostar. Então eu já nem pego eles. E alguns livros que eu abandonei, eu acho que nem vale mencionar aqui, porque eu não quero indicar eles, eu só achei que, né? Mas um livro que eu acho que é mais a vibe, que não tá passando muito entre mim e ele, assim, é The Right Thing to Do. Uma fanfic que eu voltei recentemente para algumas fanfics, revisitar esse mundo das fanfics depois de muitos anos. É um livro que é de um universo que eu gosto, mas ele tá abordando muito mais o romance em si e não a parte fantástica deste universo. E eu não me interesso tanto por livros que só tem romance. É um gosto pessoal meu, sabe? Tanto é que isso acontece com livros e com filmes, sabe? Eu não sou uma pessoa que vai lá sentar e assistir uma comédia romântica por assistir. Não é do meu gosto. Eu gosto de romance, mas que ele esteja como subplot de outros gêneros de fantasia, de mistério, de terror. A próxima pergunta é: o livro que você está
lendo atualmente. E pra mim é Tormenta de Fogo, do Brandon Sanderson. É uma série que eu comecei há algum tempo e agora eu peguei o segundo livro e eu estou adorando. Estou em 68% do livro e estou gostando muito das coisas que estão acontecendo até agora. Ele começa com o livro Coração de Aço no primeiro. Uma série muito interessante que pega esse nicho de super-heróis. E se super-heróis, na verdade, fossem vilões. Na verdade, eles fossem muito mal. A gente vai acompanhar os personagens lutando contra esses seres com poderes misteriosos e descobrindo as fraquezas deles e descobrindo cada vez mais sobre isso nesse mundo. A próxima pergunta é: o último livro que você recomendou pra alguém? E eu acabei de recomendar um livro pra vocês. Tô brincando. O último livro que eu recomendei pra minha irmã pegou emprestado e já leu, é A Maldição do Mar. No livro, a gente vai acompanhar uma cidade pequena, alguns mistérios, sereias, uma maldição. Bem uma vibe fábula, assim, contos de fadas, sabe? História que vai envolver fantasmas, bruxas, uma fantasia, assim, de não grande escala, digamos assim, com batalhas e reinos, mas que vale muito a pena ser conhecida. A próxima é o livro mais velho que você já leu na data de publicação. E eu acho que não teria outro livro a não ser A Arte da Guerra, que ele tem uma data, assim, não muito específica, mas é entre 500 e 400 antes de Cristo. E a próxima pergunta é o livro mais novo que você leu. Eu dei uma olhada nas minhas anotações, ou eu estou anotando livros errado, ou eu estou muito atrás em lançamentos, porque o livro mais recente, acho que eu li, foi Uma Alma pela Metade, que foi publicado em 2024. Mas eu posso muito bem ter passado direto em algum dos livros que eu anotei, que eu não anoto o ano de publicação deles. Posso ter passado reto por algum. Próxima pergunta é: qual o seu autor favorito? Eu já falei que eu não consigo escolher favoritos, então eu vou falar alguns dos meus autores favoritos, que é a Cristina Bonfim, a Laura Reggiani, a Stephanie Garber, Laini Taylor, o nome dessa autora aqui que infelizmente eu não consigo pronunciar ainda, Marissa Meyer, Brandon Sanderson, Edgar Allan Poe, Dostoiévski. Esses estão sempre no meu top, que eu sempre tô procurando livros novos deles para ler. A próxima pergunta é: comprar livros ou emprestar? Eu faço muito as duas coisas. Podem ver que eu estou construindo a minha estante dos sonhos aos poucos. Tem mais nichos aqui que precisam ser enchidos de livros, que eu preciso de mais livros. Mas também eu empresto muitos livros da biblioteca, empresto livros das minhas irmãs. Então acho que as duas coisas são super válidas e podem ser muito bem utilizadas. Um livro que você desgosta, que todo mundo parece amar. Acho que eu vou colocar 2 livros nessa categoria, que seria a continuação de Sangue e Cinzas, que eu não tenho vontade nenhuma de continuar, não me deu... Assim, o primeiro livro até que gostei, mas essa série não me chama mais atenção. E o livro do Cale, de Trono de Vidro, Torre do Alvorecer, eu detesto. Eu não gosto daquele livro, eu achei desnecessário. Ah, ele adiciona no plot, adiciona até algumas coisas sim, mas você lê tantas páginas por algumas páginas que vão adicionar na história, ele poderia ser muito menor, poderia ser um conto, poderia ser... Já viram que a minha relação com esse livro não é tão boa. E esse é os negócios da tia. Tem os desenhos, tem os negocinhos, porque não sei. E daí? É isso. A próxima pergunta é: marcador de livros ou dobrar a página? Pra mim, eu não vejo necessidade nenhuma em dobrar as páginas, porque eu tenho vários marcadores, eu ganhei marcadores, eu fiz marcadores dos meus próprios livros, eu já fiz marcadores eu mesma com as minhas próprias mãos. Tipo, eu mesma fiz esse marcador muito fácil, muito fofo, e tipo, pra que eu vou dobrar o livro se eu posso usar isso aqui? Tá? Pra colocar no livrinho. E pra você tirar, você conseguir, você vai conseguir não rascar. A próxima é um livro que você sempre pode reler. Os livros que eu mais reli na minha vida foram os livros de Harry Potter, porque eles me ajudaram a passar por momentos muito difíceis da minha vida, que eu tinha, assim, crises de pânico diariamente e muitas vezes por dia. E a única coisa que conseguia me acalmar eram os livros de Harry Potter.
Então eu tenho um carinho muito especial para essa série por ter passado comigo muitos momentos difíceis. E foram os livros que eu mais reli. Eu relia uma vez por ano, agora faz algum bom tempo que eu já não releio. A próxima pergunta é: quando você consegue ler enquanto ouve música? E sim, às vezes eu até coloco uma música assim para me concentrar mais no livro, mas às vezes quando a cena é muito impactante, às vezes é uma cena um pouco mais difícil, eu pauso a música para poder prestar 100% de atenção, não que eu não estivesse, mas eu pauso a música assim para ver aquele momento do livro. A próxima pergunta é: um ponto de vista ou mais de um ponto de vista? Eu não tenho preferência, assim, de leitura. Eu leio qualquer coisa praticamente. Tem certas coisas só que não leio. Mas, tipo, um ou mais pontos de vistas, pra mim não faz tanta diferença. Na escrita também. Às vezes eu escrevo em mais de um ponto de vista, mas a maior parte do tempo eu tô escrevendo em um ponto de vista. A última pergunta é: você lê o livro de uma vez ou você lê em múltiplos dias? Já li muitos livros de uma vez, assim, em um dia só. Só que como eu tô passando por alguns problemas meio sérios de saúde, eu não tô conseguindo ler um livro todo de uma vez, apesar de querer muito. Mas eu tô muito cansada, eu tô passando por uns problemas muito sérios na minha vida. Então, eu estou lendo todos os livros em múltiplos dias, até muito mais do que eu estava acostumada antes. Esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Deixe seu like que vai ajudar muito o meu canal. Deixe aí nos comentários, você tem um livro favorito? Me conta aí. Se inscrevam para mais livros e arte e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!